Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje será o vídeo que remata e que conclui a série dos vídeos relacionados e relativos à Essen Spiel 2022. Vou falar-vos aqui dos jogos que eu trouxe da feira, da convenção. Isto demorou algum tempo, os transportes por vezes atrasam e são mais lentos, até porque vieram em paletes com muitas outras coisas e só ontem é que os jogos chegaram e eu gravei, ou seja, estou a gravar logo no dia a seguir, o que quer dizer que depois, quando este vídeo for para o ar, já terão passado alguns dias desde que então os jogos me chegaram. Portanto, se acompanham algumas dos outros conteúdos que eu vou fazendo, por exemplo, no Facebook ou no Instagram, é provável que já vejam algumas fotos alusivas a alguns destes jogos. Bem, vou falar então dos jogos que eu trouxe e cada jogo tem um pouco uma história diferente. Eu que não contava que isto acontecesse desta forma, ou seja, eu não estava a contar trazer jogos oferecidos, mas acabou por acontecer em conversas com as pessoas com quem, ou que estavam a apresentar os jogos, e uma vez que depois apresentei o meu canal e o trabalho que faço, até o trabalho de investigação, houve aqui logo a vontade de estabelecer aqui uma parceria para abordar os jogos e continuar a desenvolver trabalho, às vezes até ajudando, supostamente ficando então até aqui combinado, ajudar a desenvolver futuros jogos, uma vez que também vou entrando nesse mundo. Então vamos ver aqui jogo a jogo e falar daquilo que é a história associada a cada um dos jogos. Então vamos começar pelo jogo, os jogos que eu comprei efetivamente. Vamos começar então aqui pelo jogo novo. Só trouxe um jogo novo, ou seja, um jogo novo que é uma novidade dessa, daqueles que estava na lista dos mais procurados, apenas foi um, e foi o Woodcraft. Estou curioso para ver, normalmente tenho gostado bastante dos jogos que o Vladimir Suchý tem lançado nos últimos anos, portanto, muito curioso com este. Podemos ver que tem, acima de tudo, aqui um mecanismo de um rondel que é configurável, e depois estamos a montar o nosso motor de produção com aqui a curiosidade dos dados serem os recursos, e podemos usar mecanismos para dividir os dados, combinar para fazer então os contratos no jogo, que é muito mais complexo do que esta capa pode aparentar. Não é um jogo familiar nem nada que se pareça. Então depois, dentro dos jogos, comprei também outros, e aqui já entramos nos jogos usados. Vamos então ver um exemplo. Um deles foi aqui o Timbuktu, que estava na loja da Queen Games, e eu já referi isto nos vídeos anteriores. As lojas, as marcas, as editoras, por vezes, têm jogos que estão à venda, coisas mais antigas. Era o caso deste, que é um jogo curioso de comércio e uma certa arriscar a sorte e apostar em memória nos camelos que levam recursos. Por exemplo, este jogo estava à venda por 10 euros, que é um valor muito abaixo daquilo que seria o valor normal. Algumas lojas têm isso, mas pelo que me disseram, este ano isso não se sentiu tanto. Não havia tanto estas mega promoções, muito provavelmente pelos excessivos custos dos transportes, uma vez que alguns jogos tiveram que vir de avião diretamente da fábrica para estarem a tempo em Essen. Portanto, este veio da Queen Games. Depois, alguns outros jogos usados. Um deles é aqui o Paths of Glory, que é um wargame para dois, assim, um simulador da Primeira Guerra Mundial, aqui um típico jogo da GMT. Eu não sei se efetivamente vou jogar isto tão depressa, mas era um jogo que me interessa pelo lado da investigação, porque este foi o primeiro número 1 do Board Game Geek, e isso importa para a minha investigação, e portanto ter o jogo para o poder explorar, mesmo que não seja para jogar, é muito importante, e eu consegui isto com um mega preço. Foram 30 euros por isto, que se forem comparar, por exemplo, os valores dos jogos usados destes, os valores facilmente triplicam. E depois foi tão curioso que eu ia com este jogo na mão durante a feira para levar para o sítio onde eu estava a guardar os jogos, e imediatamente sou abordado por uma pessoa, pouco tempo depois de eu ter comprado, literalmente 3 minutos, sou abordado por uma pessoa a perguntar-me onde é que eu comprei isto, o que é comprar isto, anda há um monte de tempo à procura, e foi uma situação um bocado estranha. Mas nós acabamos por ter por vezes estas interações surpreendentes dentro da própria feira. Outro jogo. Depois fui comprar outros jogos usados, e aqui já em sítios diferentes, que
que são lojas que têm apenas jogos alemães, jogos usados e jogos bastante antigos. Ou seja, estas lojas estão um pouco espalhadas por todo o lado e nós conseguimos encontrar realmente coisas muito, muito baratas e coisas antigas. E foi o caso. E trouxe o Villa Paletti, que é um jogo que também já ganhou o Spiel des Jahres, por mais curioso que pareça. Trata-se de um jogo de destreza e construção, uma coisa muito simples, que estava à venda por 5 euros, e era um que eu queria ter na minha coleção também e não tinha ainda. Outro foi o Capitol, que se trata de um jogo, é um city builder, estamos a falar também de uma coisa bastante antiga, um jogo do Alan Moon, o autor do Ticket to Ride, e este era um jogo que eu também já tinha estudado do ponto de vista dos city builders, nas pesquisas que eu tenho feito sobre jogos, e quando o encontrei achei realmente fantástico. Apesar de acho que faltarem 2 ou 3 peças, não é grave, porque a parte integral do jogo está aqui e o jogo custou apenas 10 euros, para termos uma noção também. Então tive de aparecer aqui novamente porque me esqueci de referir um jogo que eu trouxe também da convenção, e foi o Wizard. Ainda tem aqui o preço, ainda não abri, 7 euros, bastante barato, um jogo de cartas. Barato porquê? Porque veio na versão alemã, como disse, os jogos em alemão são muito mais baratos. Era um jogo que eu já tinha ouvido falar, nunca tinha jogado, e jogámos à noite no hotel com os meus companheiros de viagem e acabou por ser muito interessante porque é um jogo de vasas com algumas coisas, é muito simples, mas com algumas coisas muito interessantes, como a aposta, como a gestão das cartas, como alguma probabilidade, e de facto é interessante num jogo tão pequeno. É realmente pena não haver aqui a versão em português disto também. Se bem que, por favor, mudem a arte disto, porque a arte não é a grande coisa e até acaba por ser difícil às vezes ver as cartas. Mas penso que esta edição já tem aqui, já foi algumas coisas alteradas, porque na versão, pelo menos que eu joguei, reparem, algumas cartas tinham cor e os desenhos que estavam lá dentro tinham outra cor. Portanto, era uma confusão para associar as cores e é importante associar as cores aos símbolos para fazermos as vasas. Eu também não referi no outro, e tenho que referir que uma coisa que me surpreendeu nos jogos que lá encontrei, que estavam à venda, é que já estavam disponíveis muitas edições de Kickstarter de jogos que os apoiantes, os backers do Kickstarter ainda não receberam. Foi o meu caso, eu vi lá uma série de jogos que ainda não tenho, alguns já à venda, lembro-me por exemplo do Mosaic, lembro-me do Autobahn, jogos que eu não tenho ainda, não obtive, ainda não me chegaram. Mas depois também outros que provavelmente devem estar a chegar em breve. Por exemplo, o Impression também estava lá, não nos chegou ainda, estava disponível para venda, mas por exemplo outros, como por exemplo o Earth, lembro-me que também estava lá, e sinceramente mais uns quantos, que agora não me estou a lembrar porque não fiz uma lista exaustiva, mas foi uma coisa estranha e eu depois reparei que também nos comentários online alguns apoiantes estavam bastante desagradados com isto, porque espera-se que se tenham os jogos primeiro, mas pronto, dado o contexto económico mundial e social em que estamos a viver, a questão dos transportes assumiu de facto uma importância muito grande e pode ter sido essa a razão, podem ter vindo especialmente uma vez que alguns jogos vieram de avião diretamente para poderem estar lá e serem mostrados. Talvez tenha sido isso, não sei. Mas que causou algum incómodo, até me causou, embora eu não ligue muito a essas coisas, o estranho de o jogo já lá estar e eu não ter ainda. Não que preciso dele, porque, ou seja, preciso dele, não preciso dele com muita urgência, não preciso de facto, porque são muitos jogos para gerir. Mas fica sempre uma sensação de algum desconforto, digamos assim. Depois, todos os outros jogos que eu trouxe foram jogos que me interessaram por algum tipo específico da simulação, ou do tema, ou do modo como estavam construídos. Uma parte deles ou foram ofertas integrais, ou foram descontos, a rondar quase os 90%, só mesmo para que as pessoas que fizeram o jogo não perdessem pelo menos o material, o custo de o fazer. Mas estes jogos foram, em parte, cedidos também para ter aqui alguma opinião, criar algum conteúdo, mas especificamente depois para dar algum feedback, alguma resposta a quem o desenvolveu, porque é sempre respostas interessantes, especialmente aqui de quem trabalha numa perspectiva dos jogos, fazer algum tipo de simulações, que é aquilo que eu vou fazendo, e portanto isso foi algo que foi valorizado pelas pessoas que me ofereceram os seguintes jogos. Então vamos falar então aqui do Grey Eminence, que é um jogo de simulação política, um jogo aqui da Dragon Dawn, cujo dono costuma estar na Leiria Con, portanto podem depois vir falar com ele. Estamos a falar aqui de um jogo que simula personagens, simula países,
simula economia, simula, acima de tudo, política e esquemas para dominar e para controlar o poder. Portanto, aqui um jogo que me pareceu muito interessante também. Depois, um stand muito curioso do Harold, foi aqui o Swedish Parliament. Estamos aqui um jogo que tem um design que parece quase um protótipo, mas nota-se que é um produto criado de autor, claramente, e isto também foi editado por uma ONG, por uma associação, que pretende aqui alertar para a participação política. E este jogo faz uma simulação do Parlamento sueco, dos partidos, das ideologias, de debates, mas acaba por ser, de facto, um jogo muito próximo daqueles jogos que nós jogamos pelo prazer simplesmente de jogar e pela estética e pela experiência de jogo. Portanto, muito interessante para ver este e depois para abrir. Da mesma associação, também um jogo que já aproxima aqui de um caso muito de simulação típica, do caso de Estocolmo, e de um fenómeno que é o NIMBY, que é Not in My Backyard, que é um tema específico quando falamos de participação política e participação cívica, que é, podemos querer muita coisa, mas não queremos que essa coisa esteja mesmo ao nosso lado, e isto depois leva a que tenhamos que negociar. E este jogo faz aqui uma simulação da cidade de Estocolmo, em que existe aqui, é um jogo que aborda questões imobiliárias, do acesso à habitação e dos recursos existentes, e depois aqui dos vários interesses envolvidos, que faz aqui também uma simulação muito interessante com mecanismos de jogo que pode agradar a gamers e que introduz aqui a simulação deste lado imobiliário e destas questões também cívicas e políticas de como gerir uma cidade, portanto, algo que entra perfeitamente naquilo que eu vou trabalhando, e foram ofertas que muito agradeço. Depois, uma outra editora, uma editora que eu não conhecia, uma editora espanhola, que tem aqui uma série de jogos de economia, e eu estive a falar também com o autor, vamos pôr assim é que está certo, estive a falar com o Victor, e que é um economista e que dá também aulas no ensino superior, e ele fez este pequeno jogo simples, é bastante simples, crianças podem jogá-lo, mas crianças que obviamente estejam habituadas a jogar jogos já com alguma complexidade, em que vamos fazer aqui domínio de empresas que vão tentar controlar aqui os vários locais, vários mercados, com valores de ações a subir e a descer, num jogo que pode ser jogado até 6 numa hora e que não é propriamente muito complexo. É a editora Do It Games, e eu fiquei muito curioso porque ele revelou-me também outros projetos de jogos que aproximam alguns elementos de simulação, e eu fiquei muito curioso para ver o que é que eles vão lançar mais. Depois, encontrei também aqui uma outra editora, que é a Games Master, uma editora holandesa, que tinha uma série de jogos de vários tipos, mas depois tinha uma gama específica de jogos de transportes, e este era aquele que era mais complexo. Temos a ver aqui um sistema de rondel, e trata-se de um jogo em que temos de tentar controlar os portos, a distribuição das mercadorias e ter um sistema o mais eficiente possível. E este jogo também me pareceu muito interessante, já aqui com o aspecto de realmente aparecer os típicos jogos económicos, mas claramente com uma dimensão e uma intenção de fazer aqui alguma simulação também. Portanto, um jogo que também me interessou bastante. Depois, uma outra editora muito curiosa, que é Doppeldeck-Spiel, espero estar a dizer isto bem, que tinha este jogo, Plutocracy, que se trata de um jogo em que andamos a fazer viagens pelo sistema espacial, fazendo comércio com os vários planetas de recursos, em que existem órbitas que vão gerando mesmo, e que as deslocações vão variar em função disso. Pareceu muito interessante o modo como simula aqui um sistema de transporte em que os fluxos são variáveis e os canais são variáveis. Portanto, isto pareceu muito interessante. Eles ofereceram-me este jogo. Era um daqueles que eu tinha curiosidade em ver, mesmo como gamer, como jogador, mas também pelo tipo de simulação. E depois, esta mesma editora, que curiosamente, pelo que eles me explicaram, é um grupo de amigos que se juntou para fazer uma editora, em que certas vezes são alguns os designers, outros são os developers, vão desenvolvendo o jogo uns dos outros e vão trabalhando em conjunto, quase como se fosse uma espécie de um passatempo. Portanto, uma coisa muito interessante, quem sabe veremos qualquer coisa parecida com esta cá em Portugal. Eu pelo menos gostava de ver. E desta mesma editora, este não era o seu primeiro jogo, era o segundo. O primeiro jogo era aqui o Euro Crisis, e eles só tinham esta cópia, tem alguns danos, mas obviamente aceitei, até porque este é um jogo ainda mais pesado, em que nós estamos a jogar durante o período da crise da dívida soberana na Europa, com os países que estão aqui com problemas com a dívida e que estão a tentar negociar e ter o melhor desempenho possível para ser
pareceu-me também muito interessante este jogo. Caso a caixa está danificada, eu vou tentar repará-la, mas o jogo está integral, é possível jogar e possivelmente talvez faça um unboxing, embora tenha que fazer ressalva depois da caixa, mas é um jogo que eu quero também explorar assim que possível, um jogo que entra também aqui no tipo de coisas que me interessam tanto como jogador como académico. Depois, por fim, o último jogo que eu trouxe também é uma simulação urbana, neste caso uma simulação urbana histórica, do Grande Fogo de Londres de 1666. Eu também estive a falar com o Richard Denning, o autor, que me revelou também que vai ter um próximo jogo sobre os mercados medievais também de Londres, e este jogo era muito interessante porque, para além de fazer a simulação urbana da cidade, faz aqui a simulação de como o fogo se foi propagando e de como é que tiveram que tentar lidar com o fogo, em que o fogo são estes cones que depois representam a intensidade. Isto interessou-me muito também pela perspectiva, quer histórica, mas quer de simulação de desastres urbanos, porque também faz parte da área do planeamento urbano que me interessa, e depois ele também adicionou aqui esta pequena expansão, que é para poder ser jogado a 2 jogadores de um modo mais eficiente, porque parece que o jogo originalmente funciona melhor a 3 e 6, aliás, está mesmo definido para 3 e 6, portanto para uma contagem superior, mas é com este baralho vem ajustar isso. Portanto, uma coisa que me interessa também muito ver o efeito prático. E foram basicamente estes os jogos que eu trouxe da Essen Spiel, e também isto é a manifestação de algo que mudou na perspectiva que eu tinha da própria feira, porque eu ia com a perspectiva de ver as novidades e essas coisas e tal, mas agora das próximas vezes que for, e se realmente se conseguir voltar a ir, eu vou estar mais atento a estes jogos, porque nestes jogos nós conseguimos ver, obviamente que os outros também são inovadores, mas vemos aqui algumas inovações que se calhar dificilmente poderiam acontecer em editoras maiores, e temos a oportunidade de falar com quem desenvolveu o jogo, e isso é bastante rico para quem se interessa pelo processo de design e desenvolvimento de jogos, porque é o momento em que podemos estar a falar com o autor, com o produto e com todo o processo até ter chegado a ele. Portanto, isto foi algo que realmente me surpreendeu e que foi uma riqueza que trouxe da convenção e da feira, mais do que ver, por exemplo, as luzes, os holofotes das grandes lojas. Não foi tanto isso, mas foi mais estes momentos de partilha e networking, que para mim foram muito importantes. Então vá, obrigado pela vossa atenção, pelo tempo que dedicaram aqui a ver este vídeo, espero que tenha sido útil. Obrigado pelos likes, partilhas e gostos e subscrições, são sempre muito bem-vindos e úteis, até para continuar a poder ter aqui mais e melhor conteúdo, com mais recursos. E, portanto, obrigado a todos. Deus!